sejam bem-vindos. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Então, depois que os irmãos de José o venderam ali, né, para aqueles ismaelitas, eles levaram José para ser vendido no Egito. Lá no Egito, ele foi comprado, amados, pelo comandante de guarda. O nome dele era Potifar, comandante de guarda de Faraó. Ali, amados, José vai ficar um tempo trabalhando como escravo. Só que, amados, como eu havia dito, né? José, ele era especial. Especial de que maneira que eu quero dizer? Ele era uma pessoa ele já era um líder, né? Na verdade. E ele sonhou muito, né? Com muitas coisas, ele teve muitos sonhos. Porque, como eu disse, a criação dele foi diferenciada. O pai dele o apoiava, o incentivava, o admirava, o elogiava o tempo inteiro. Então, aquilo foi, a sua autoestima foi aumentando e ele foi crendo realmente que ele poderia chegar mais alto, né? E nisso, amados, ele vai servir ali como escravo. Só que José, amado, também quando eu disse que ele é especial, não era porque ele era um líder, não é porque ele tinha sonhos maiores, não. É porque ele era uma boa pessoa, é porque ele era uma pessoa que fazia as coisas de acordo com as leis de Deus, né? Ele realmente tinha uma fé, né, em Deus ali e é aquilo, né, amados? Eles sofreram uma maldade muito grande de seus irmãos ali, né? Porque nada, amado, justificaria, logicamente, a atitude de seus irmãos o vendendo ali daquela forma, ou tratando daquela forma ali, né? Embora seu pai, como eu disse, errou muito na criação, mas os irmãos foram realmente cruéis com ele, né? Teve, assim, uma atitude drástica, né? E essa maldade, logicamente, não agradou a Deus. Maldade nenhuma agrada a Deus, né? Vingança nenhuma agrada a Deus. Atitude de maldade alguma, nunca, nunca vai ser justificada, né? Perante o nosso Deus, né? É melhor sofrermos a afronta do que afrontarmos, né? É melhor sermos injustiçados do que praticar injustiça. É melhor sofrermos a maldade do que praticarmos a maldade. Essa é a verdade, amados. E ali foi com José, né? Ele realmente sofreu uma maldade muito grande dos irmãos. Foi para lá, passou um período, amados, como escravo ali trabalhando, só que Deus viu o coração dele, né? E tocou o coração de Potifar ali, né? Para que ele visse as qualidades de José, né? E ele começou a fazer as coisas certas, né? Porque é assim que nós devemos agir, independente do local ou de quem a gente convive, faça sempre a coisa certa, faça sempre o bem, esteja no bem, esteja dentro da lei de Deus, né? Para que possamos ser abençoados e guardados, né, amados? Guardados principalmente da maldade que vem, né? Aí no mundo que a gente vê, pessoas que não têm Deus, que não têm entendimento e acabam judiando das pessoas que são de Deus. A gente vê isso muito por aí, né? E ali José foi abençoado por Deus. Só que quando, amados, depois de todo esse sofrimento, de ter ficado um bom tempo, que a gente fala assim, mas o tempo está correndo ali, né? O tempo que ele ficou como escravo, passou muitas dificuldades com certeza, apanhou como escravo, né? Viveu como escravo ali muito tempo. Alguém que tinha um potencial, alguém que era uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que andava corretamente. Mas Deus está vendo, né? Deus vê quando a gente anda corretamente. E assim foi com José. E ele começou a ser abençoado, porque as coisas que ele fazia dava certo, as coisas que ele fazia prosperava, né? E Potifar começou a ver aquilo ali, né? Falar, poxa, o cara realmente se diz, né? Ele fala de um Deus ali, que serve um Deus, uma fé nesse Deus, e realmente Deus o abençoa, porque ele faz as coisas, estou vendo o resultado, né? Tá dando tudo certo, tá sendo bom, ele é uma pessoa, Potifar começou a ver que ele era um homem realmente honesto, um homem do bem, um homem que faz as coisas corretamente, né? E alguém que ele poderia realmente confiar, né? Ele passa a confiar naquela pessoa, amados. É. E José, essa pessoa que eu falo é José, né? É José começa a crescer ali, né?
perante Potifar, né? E Potifar ao ponto assim de Potifar chegar e entregar tudo para ele, confiar plenamente nele. Ele começa a tomar conta de todas as coisas, os negócios dele, inclusive vai lá, né, tomar conta das coisas da casa dele. Tudo ele entregou na mão de José. Potifar entrega tudo realmente na mão de José para que ele administre ali todas as coisas ali da sua casa, né? E sabemos que o inimigo vem sempre com a sua seta, logicamente, né? A gente brinca assim, a gente não tem sossego, né? Quando a gente é de Deus, porque é verdade. Você está lá no bem, fazendo a coisa certa, as coisas estão fluindo, vem uma seta. E qual era a seta, né, que o inimigo usou contra José, né? A esposa de Potifar, amados. A esposa de Potifar começou a dar em cima dele e ficava no pé dele. Ele era um moço novo, né? E aquela mulher deveria ser uma mulher que se enfeitava muito, né? Como a gente vê essas mulheres todas hoje arrumadas, perfumadas, né? Todas que tratavam da sua beleza também, né? Provavelmente. Ali para atiçar mesmo, né? O pobre do José, moço jovem, é, jovem, é um homem que ele guardava a lei de Deus, né, em santidade. Era um homem ainda não tinha conhecido nenhuma mulher, né? E a mulher lá dando em cima dele. Imagina a situação de José. Mas o José era um homem temente a Deus, era um homem bom, um homem honesto. E ele falava para a mulher, né? Como? Eu não posso ter nada com você, não pode acontecer nada entre a gente, porque o seu marido me deu aqui liberdade para administrar tudo, né? Deixou tudo sob a minha responsabilidade, confiou em mim. Como é que eu vou pecar contra ele, contra Deus, né? Fazendo uma coisa dessa, né? Porque a infidelidade, a traição é do diabo, não é de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não aprovaria jamais. E, né? E também como ele ficaria diante ali de Potifar, uma pessoa que ajudou, seria totalmente injusto, seria um grande mal que ele estaria fazendo. Alguém que o ajudou, alguém que fez ele crescer ali, que deu valor para ele, né? Que foi realmente usado por Deus para o abençoar. Mas sabe como é, né? O diabo não desiste, né? Com as suas malignidades, com as suas setas. E aquela mulher, depois de tanto insistir, tantos dias, um dia ela vai, chega no finalmente, né? Ela pega e agarra o José ali, né? Ao ponto assim de arrancar a veste dele, né? E dali ele fala, não posso fazer isso, eu não posso pecar contra o meu Senhor, né? E nisso, naquela situação ali, né, ele sai correndo e fica lá a veste, né, dele na mão desta mulher. Essa mulher começa a gritar, né, insinuando ali, falando para as pessoas que ela foi atacada por José, né, que José tentou violentá-la, pegá-la à força e aquela coisa toda. Ela pega, deixa a roupa ali do lado ainda, né, dela para mostrar para o seu marido. Quando seu marido chega, ela fala, né, que José, você trouxe esse hebreu para cá para me atacar, enfim, né, dando nome de vítima, culpando José de tudo, dizendo que José havia tentado agarrá-la à força ali, tomá-la à força, né? E logicamente Faraó ficou muito nervoso nessa hora, né? Porque diante da prova ali, as vestes de José ali do lado dela, ela falando daquele jeito, interpretando como se tivesse realmente acontecido da maneira que ela falava ali, né? Aí, amados, Faraó vai manda prender José, inocente. Ele vai para a prisão, amados. Fica lá no meio dos prisioneiros. Chega lá, Deus está com a mão, Deus está vendo ali, né? Deus está com a mão na vida dele, vendo que ele é inocente. Aquilo que eu disse. Quando, amados, a gente não está no mal, quando a gente está na vontade de Deus, Deus nos protege. Se acontecer alguma coisa, Deus nos justifica. Essa é a verdadeira lei de Deus, amados. Às vezes a gente se preocupa tanto com a maldade de alguém, com a traição de alguém, alguma coisa que alguém nos faz que você está vendo ali que está fazendo que não é errado. Descansa no Senhor, eu digo, porque Deus vê todas as coisas, Deus é onisciente, onipresente, né? Então Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele vê o que acontece. E ali, logicamente, como ele era uma boa pessoa, Deus estava com ele ali, abençoando ele, guardando ele. Ele foi protegido no meio daqueles prisioneiros. O carcereiro acaba vendo que ele é uma boa pessoa, que ele tem um bom comportamento, que ele é uma pessoa diferenciada. E aí ele pega e deixa ali, ele acaba ajudando lá, né? Naquela carceragem. Ele acaba ganhando também a confiança do carcereiro, passa a ajudar ali junto aos prisioneiros, mas ele fica ali preso, amados, um bom tempo,
por conta de uma mentira, uma mentira. Quantas vezes nós aparentemente nos prejudicamos ou por algum momento a gente se prejudica pela maldade de alguém, pela calúnia de alguém, né? Então, mas essa é a grande bênção de Deus na nossa vida, né? Porque Deus vê todas as coisas, amados. Deus recompensa a gente. Deus é um Deus maravilhoso, amado. Maravilhoso, que vê todas as coisas. Não precisamos temer. Deixa aquele que faz o mal fazer o mal, porque uma hora ele vai pagar pelo mal dele. Se não for aqui, ainda é melhor que seja aqui, porque se for pro lado de lá vai ser pior, né? Nós sabemos, nós conhecemos isso. Então, descansa o seu coração. Deus está vendo. Deus vê os seus sentimentos, a sua intenção, porque Deus vê o coração, não vê a aparência, não vê como o homem vê. Deus está vendo o nosso coração, a nossa intenção verdadeira. E Ele conhece, Ele sabe, amados, o que vai no nosso coração. Ele vê o nosso proceder, Ele vê tudo o que acontece na nossa vida, ao nosso redor. Então descansem no Senhor, porque Deus sempre faz justiça aos seus servos, Deus sempre abençoa. Mesmo que às vezes a gente tenha que passar por uma coisa, mas tenha certeza, amados, que Deus é com você, amados. Essa que a gente não pode perder nunca, né? Essa certeza que Deus está vendo, Deus está guardando. E lá vai ficar um tempo José naquela prisão, amados. Ali vai ser usado ali, porque Deus nos usa outra coisa, né? Deus nos usa onde nós estamos. Pode ser o pior lugar do mundo, pode ser o lugar que a gente não deve estar aparentemente, mas nós estamos sempre no lugar onde Deus nos coloca, sempre tem um propósito para estarmos naquele lugar, por mais que a gente não entenda, por mais que seja difícil, por mais que a gente fale, meu Deus, até quando ficaremos nessa situação, porque temos que passar por isso, muitas vezes a gente pergunta, né? Mas Deus é um Deus de propósito, Deus sempre tem um propósito em colocar um servo seu, uma pessoa realmente que ele sabe que ele pode contar ali em meio a lugares às vezes difíceis para a gente estar, né? Mas Deus está lá. Mas é aquilo que eu falo, amados, não precisamos temer, porque Deus é conosco, Deus tem propósitos, nós estamos sempre no lugar certo, a mão de Deus está sempre nos cobrindo. Hoje podemos passar por uma dificuldade, amanhã Deus nos abençoa poderosamente. É isso que a gente tem que entender, amados. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês por enquanto. Vamos continuar falando ainda de José. Você vai ver as grandes coisas que Deus fez na vida de José, por ele ser uma boa pessoa, por ele ser uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, uma pessoa realmente que agiu corretamente ali, né? Com integridade, né? E nós vamos ver que grandes coisas vão acontecer na vida desse servo de Deus. Amém, amados? Até o próximo vídeo. Tem muita coisa ainda para falar de José. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.